Olá, meus irmãos, vamos então para mais um vídeo do nosso curso sobre o movimento QCJ. Neste vídeo eu vou falar para você sobre jejum. Exatamente, jejum. Então, o jejum, ele também é muito importante. Não vou falar assim, o jejum é mais importante, a leitura é mais importante, a oração é mais... Não. Os três são importantes, na verdade os quatro, tá? Eu falei para você sobre leitura dos evangelhos, falei sobre oração no último vídeo e agora eu vou falar sobre jejum. E depois desse eu vou falar sobre a quarta obrigação de todos os cristãos. Não é opção, é obrigação. Você tem que fazer, não é opção, ok? Foi como eu falei nos outros vídeos, se você tá aqui só por estar e não vai fazer, eu recomendo que você não termine o curso. Aí você fala, mas por que, Diego? Mas e se eu quiser fazer só o curso e não colocar em prática? E disse Jesus: aqueles que tiveram acesso ao conhecimento e não colocaram em prática, esses serão mais cobrados do que os que não tiveram acesso ao conhecimento. Então, se você continuar esse curso até o fim, tá acabando já. Acho que falta mais 2 vídeos apenas aí. Se você terminar esse curso, na verdade, né, chegou até aqui já, né? Então você já absorveu o conhecimento. Você não vai poder falar para Deus no dia do juízo final que ninguém te ensinou a verdadeira palavra. Ninguém te ensinou o verdadeiro evangelho. Ninguém te ensinou sobre o verdadeiro Jesus. Você nunca vai poder falar que só ouviu falar de Jesus porque ninguém quis te apresentar Jesus. Se você falar isso, é simples. Deus, ele vai abrir assim uma tela assim, ó. E sabe quem vai aparecer lá? Eu. Vai aparecer na sua frente. Deus vai falar assim: lembra do discípulo Diego Freitas? Lembra do Diego que você falou que é duro? Que é chato? Que não é flu-flu? Que não é bonitinho de falar? Que não é simpático? Fofinho! O Diego, Deus, mas o Diego não falou que eu sou o centro do Senhor, que o Senhor me ama, tudo o Senhor criou por causa de mim. O Diego não falava que o Senhor iria me carregar no colinho. O Diego falava um Jesus que não carregaria minha cruz. O Diego pregava um Jesus que queria que eu lesse a Bíblia, que eu orasse. Ai, que eu ia ter que fazer jejum, eu vou ficar com fome. Eu vou ficar com a minha barriga queimando. Vai mesmo. Eu vou ficar... Não, eu não acredito que Deus quer que eu sofra fazendo jejum. O senhor sabe como é chato ler a Bíblia? O senhor sabe como é chato orar? Não, o Diego não é de Deus, não. E o próprio Deus vai mostrar pra você numa tela assim, ó. Vai estar eu lá, com esse fundo preto, com esse vídeo aqui do jeito que tá aqui, ó. E você vai olhar assim e falar... O próprio Deus vai falar assim: esse cara pregou a verdade pra você e você não levou a sério. Então eu tô te avisando, mano. Se você não vai levar a sério, sai do vídeo. Eu tô te falando assim por amizade, por amor a você. Se você não vai pôr em prática, mano, sai do vídeo, vai embora, faz de conta que eu não existo, volta pra religião, volta pra igreja, volta pra onde você quiser, vai dar seu dízimo, sua oferta pra quem você quiser e vai lá. Ô Diego, calma aí, você fala isso daí, parece que você é contra a religião. Eu não sou contra a religião. Eu só não sou a favor da religião achar que ela é a espaçonave que vai levar as pessoas para o céu. A religião não vai te levar para lugar nenhum, mano. Não vai. A religião, ela é limitada. Agora, o Espírito Santo é ilimitado.
O Espírito Santo, ele é onipresente. Onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O poder do Espírito Santo é ilimitado. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo é um, ele é três. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é uma pessoa individual, assim como Jesus e assim como Deus, ao mesmo tempo os três são um só. O que significa isso? Simples. Eles lutam, batalham e focam para o mesmo objetivo. Jesus e o Espírito Santo foca em adorar o Pai, levar pessoas à adoração ao Pai. Simples assim. E o poder do Espírito Santo não se compara a nenhum orixá, a nenhum guia, a nenhum santo da Igreja Católica e a nenhum, sei lá qual é o Deus que algumas igrejas evangélicas aí servem, né? Sei lá. O dinheiro, sei lá. Nem se compara, cara. Então eu não sou contra a religião. Mas também não sou 100% a favor. A religião, ela tem a limitação, ela tem que se limitar a ensinar sobre Deus. E as pessoas tomam as decisões. Já a religião faz o quê? Obriga você a fazer a vontade deles. Ok? Só para explicar, tá? Mas entrando pro jejum. Jesus, ele chega assim e diz num determinado texto: quando jejuares, lave o rosto. No caso lá, Jesus fala, unja os cabelos, porque na época os homens, né, e as mulheres também lavavam o cabelo e passava um tipo de óleo, um tipo de azeite no cabelo. Então isso chamava-se de ungir os cabelos, ungir a cabeça. Então Jesus falava assim, olha, quando vocês estiverem de jejum, lavem o rosto, unja o cabelo, ou seja, tome um banho, fique arrumadinho, ou se arrume como se nada tivesse acontecendo. Eu não quero que vocês fiquem falando, eu tô de jejum, homem de Deus, de jejum, que nem tem um monte de idiota aí que fica fazendo live no monte, estou aqui há 3 dias fazendo jejum, estou aqui jejuando, sacrificando pelos meus irmãos, estou aqui passando fome, eu até perdi a barriguinha, eu estou sacrificando por vocês. Aí chega Jesus no texto e diz assim, vocês que são meus seguidores, não é para fazer igual os hipócritas, que ficam por aí, mostrando que estão de jejum, falando que estão de jejum. Primeiro, não é para vocês falar para ninguém que está de jejum. Presta atenção que eu já estou ensinando sobre jejum, beleza? Jesus fala assim, não é para falar para ninguém que você está de jejum. Jesus também ensina que o jejum é para você buscar intimidade com o Espírito Santo e com Jesus. Uma certa vez um discípulo de João chega em Jesus e fala assim, ô mestre, por quê que nós, discípulos de João, os discípulos dos escribas, dos fariseus, os discípulos da religião jejuam e os seus discípulos não? Por quê? Aí Jesus vai lá e fala assim, ué, por que eles vão jejuar se o noivo está aqui com eles? Por que eles vão jejuar se o jejum deles é para receber a minha presença? E se eles já têm a minha presença, por que vão jejuar? Aí Jesus fala, mas quando eu for ir ter com o Pai, quando eu for para o céu, aí eles vão jejuar. Fica tranquilo, eles vão jejuar na hora certa, no momento certo. E ali então Jesus ele também cita algumas coisas sobre jejum. Uma certa vez Jesus repreendeu um demônio de uma pessoa e ali então os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram repreender o demônio do garoto, do homem lá. E Jesus fala assim, essa caça de demônio, ou esse tipo de demônio,
esse determinado tipo, vamos resumir nisso. Esse determinado tipo de demônio só sai daí com jejum e oração. Calma aí. O que foi que Jesus disse? Que existe um tipo de demônio que só sai com jejum e... Ou só sai com oração e... Você que está me assistindo, vai nos comentários agora e escreva jejum e oração. Escreva aí. Jejum e oração. Escreve aqui nos comentários, me ajuda aí a evangelizar mais gente. Escreve aí. Jejum e oração. Então Jesus fala, olha, essa caça de demônio, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. A Bíblia também mostra, os evangelhos mostram vários momentos de Jesus de jejum. Jesus de jejum. E agora eu vou passar para você o que o Espírito Santo me ensinou e me mandou ensinar. O Espírito Santo me ensinou a fazer jejum de 12 horas. 12 horas de jejum. Você que está me assistindo, você vai fazer um jejum de 12 horas. Esse jejum começa à meia-noite e termina meio-dia. Mas Diego, eu quero fazer... É esse horário que é para fazer. Mas eu não posso... Não. É esse horário. Você vai ajustar a sua rotina, você vai ajustar a sua vida e vai fazer o jejum de 12 horas. Começa à meia-noite, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer na terça-feira. Então, de segunda para terça deu meia-noite. Ok, de segunda para terça, meia-noite, você não come mais nada e não bebe mais nada. Até meio-dia da terça-feira. Exatamente. Mas Diego, eu não vou aguentar ficar 12 horas não. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso é muito sério. Se você tem algum problema de saúde, a qual impede você de ficar 12 horas sem se alimentar, você está liberado para fazer jejum de 6 ou 8 horas. Mas você tem que ficar no mínimo 6 horas de jejum para você que tenha algum problema de saúde, que não pode ficar 12 horas sem se alimentar. Eu estou abrindo uma exceção para você. Agora, você que não tem problema de saúde, não tem nada tão grave, ok? Você não tem problema nenhum de ficar 12 horas sem se alimentar. E isso é uma vez por semana. Certo? Já eu falo sobre uma vez por semana. Finalizando a questão da exceção. Vamos supor que você não tem problema de saúde, mas você está com preguiça. Você é um bunda mole e fala assim, eu não vou ficar 12 horas sem se me alimentar. Eu vou fazer também 6 só. Presta atenção, eu não vou saber, mas o Espírito Santo sabe. Se você tem problema de saúde, a qual te não permite de você fazer 12 horas de jejum, e você vai meter o louco, né, como dizem, para querer enganar o Espírito Santo. Se você enganar, não vai receber. Ponto. O Espírito Santo sabe exatamente se você pode ou você não pode ficar 12 horas. E lembre de uma coisa. Na frente da câmera aqui, ó, e no microfone, sou eu que você está vendo. É o Diego. É o discípulo Diego Freitas. Mas eu tenho uma pessoa que é o meu professor, é o Espírito Santo, que está aqui comigo agora na gravação desse vídeo, na gravação desse estudo, na gravação desse curso. E agora, nesse exato momento, ele está aí do seu lado. Ele está bem assim do seu lado, ó. Olhando para você assim, ó. Ele tá ouvindo você falar assim, ai,
Eu não vou fazer 12 horas, não. Eu vou fazer só 6. Eu não tô afim de fazer 12 horas. Se não fizer as 12 horas e você não tiver razões médicas para fazer menos, você não vai receber. Você que tem condições de saúde para fazer o jejum é obrigação. 12 horas de jejum uma vez por semana. Já falei da exceção. Você que tem problema de saúde, não pode ficar 12 horas sem se alimentar. Eu vou abrir a exceção para você de 6 horas, ok? 6 horas sem problema nenhum. Então escreve você que tem problema de saúde, sabe assim, ó, Diego, eu não posso. Por causa de um determinado remédio, por causa de algo que eu tenho, então eu não posso. Você tem que ter a consciência. Você pode me enganar, o Espírito Santo você não engana. Então você que vai fazer a exceção, vai agora nos comentários e escreva: vou fazer 6 horas. Que eu já vou saber que você tem um problema de saúde aí e nós precisamos trabalhar para Deus te curar o quanto antes. Porque a meta é todos vocês fazerem 12 horas de jejum, certo? Então você que tá aí me assistindo e fala assim, Diego, eu vou fazer 12 horas. Vai nos comentários e escreva 12 horas. 12 horas de jejum. Escreve lá, 12 horas de jejum. E agora eu vou falar para você sobre quantas vezes por semana você vai fazer jejum, beleza? Você vai fazer jejum uma vez por semana. Uma vez por semana, jejum de 12 horas. Começa meia-noite e termina meio-dia. Ok? Começa o jejum meia-noite e termina o jejum meio-dia. Ah, mas eu quero fazer outro horário. Não é para fazer outro horário. É para fazer no horário que eu tô falando para você fazer. Mas Diego, e eu que vou fazer 6 horas? Ou eu que vou fazer 8 horas? Como é que eu faço? Simples. Você vai começar, por exemplo, se o seu jejum é de 6 horas, você vai começar às 6 horas da manhã e vai até meio-dia. Entendeu? Não é para fazer da meia-noite às 6 da manhã. Não é para fazer. Porque esse é o horário que você tá dormindo. E você quer enganar quem? Qual é o sacrifício que você vai fazer de 6 horas de jejum dormindo? Não vou nem falar jejum de Coca-Cola, jejum de doce, jejum de arroz, jejum de feijão. Não vou nem falar. Não tem essa palhaçada aqui. Ou vem para fazer o jejum inteiro, ou vaza. Pode ir embora. Pode ir embora, pode seguir sua vida. Porque se fizer o jejum diferente do que eu tô falando, do que eu tô mandando fazer, não vai receber o que eu tô prometendo que vai receber. Então o jejum, para quem vai fazer 6 horas apenas, você que tem problema de saúde, já expliquei. Você vai fazer 6 horas, vai começar às 6 horas da manhã em ponto e vai até meio-dia. Não é para comer e nem beber nada durante 6 horas. Você que vai fazer de 12 horas, começa à meia-noite e termina ao meio-dia. 12 horas, sem comida e sem bebida. 0 comida e 0 bebida. Entendeu? Quantas vezes por semana, Diego? Uma vez por semana. Aí eu vou te dar a liberdade para você escolher o dia que você vai fazer jejum. Ok? Eu vou te dar a liberdade para você escolher. Ah, eu quero fazer na segunda. Ah, eu quero fazer na terça. Ah, eu quero fazer... Ó, Diego, eu folgo no domingo. Então eu vou fazer de sábado para domingo. Então eu começo meia-noite de sábado para domingo. No caso, né, domingo já. Da meia-noite até o meio-dia. Ok? Então eu vou fazer... Você vai escolher. Eu vou te dar a liberdade para escolher o dia que você quer fazer o seu jejum. Beleza? A importância do jejum. Jesus explica, o Antigo Testamento também explica, falando que o jejum, ele é nada mais, nada menos para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. O jejum é o alimento do espírito humano.
O jejum não é para fortalecer o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não ganha nada com isso. Toda a glória, toda a honra é para Deus. O Espírito Santo ele não precisa da sua energia para ele ter força. Igual é alguns espíritos, ou igual é alguns orixás, igual é alguns guias e assim por diante. Quando você faz jejum, você está enfraquecendo a sua carne, o seu corpo, e fortalecendo o seu espírito. O seu espírito. O jejum é o alimento do seu espírito. A oração é o alimento do seu espírito. A leitura dos evangelhos é o alimento do seu espírito. Ok? Então vamos lá, recapitulando. 12 horas de jejum, para quem não tem problema de saúde, grave, que trave, certo? Então fique esperto. Não tente enganar não, que você vai se lascar nessa. Tô te avisando. Para quem tem problema de saúde grave, não pode ficar 12 horas de jejum, vai fazer 6 horas. Começa às 6 horas da manhã e vai até meio-dia, ok? Você que vai fazer o jejum de 12 horas, começa meia-noite e termina meio-dia. Pode escolher o dia que vocês querem, tanto para quem vai fazer 6 horas quanto para quem vai fazer 12 horas. E pode escolher o dia que você vai fazer o jejum. Então, 12 horas e 6 horas dentro dessa regra. Começa meia-noite e termina meio-dia. Começa às 6 horas da manhã e termina meio-dia, ok? Uma vez por semana, você pode escolher o dia que você quer fazer o jejum. Para que é o jejum? Para enfraquecer a sua carne. Diz o quê? O que significa enfraquecer a sua carne? Enfraquecer a carne significa que você vai enfraquecer as suas vontades carnais, você vai ter menos vontade de fazer coisa errada, você vai ter menos vontade de fumar, menos vontade de beber, menos vontade de usar droga, menos vontade de se prostituir, menos vontade de fazer tudo o que a carne gosta de fazer. Isso que significa enfraquecer a carne. Então você vai enfraquecer a carne e depois você vai fortalecer o seu espírito. Ok? Então o jejum é exatamente para isso. Teve qualquer dúvida, volta nesse vídeo e assiste ele novamente. Ok? Vamos agora para o quarta obrigação de todos os cristãos. Quem quer conhecer Jesus através do nosso método, da nossa forma, da nossa receita, tem que fazer do jeito que eu estou ensinando. E tem a quarta obrigação, que também é muito importante. Vamos então para o próximo vídeo. Vamos lá.